Fala galera, tudo belezinha com vocês? Eu sou a Luciana aqui do Jardim Paulista e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do que a gente tem a oferecer pra vocês. Bora lá ver, conferir o que os meninos estão produzindo? Vem comigo! Olá Vitor, tudo bem? E aí, Luciana, beleza? Belezinha, o que você tem aí pra gente em reparo? Tô mexendo numa RTX 3070, dessas RTX chinesas aí do AliExpress. O cliente falou que a placa ela apresentou um artefato e parou de gerar imagem lá com ele. E desde que chegou a placa, né? Aqui pra mim ela deu imagem, instalou o driver e assim que instalou o driver ela perdeu a imagem, né? Ficou tipo desse jeito Agora. aí. Mas o que eu já fiz nela? Eu realizei a regravação da BIOS, porque normalmente essas placas chinesas vêm com a BIOS com problema, né? Ou uma BIOS com um arquivo ruim lá, alguma coisa assim. Então eu comecei pela regravação da BIOS. Ela tá terminando de instalar o driver aí, eu vou ver se vai ficar da mesma forma. Parece que ficou, né? Já tá com a tela preta aí de novo. O teclado parou de responder aqui. Ainda tá respondendo. Mas ela tá dessa forma aí. Instala o driver e fica só nessa tela preta. Eu vou testar mais alguns arquivos de BIOS, porque a placa ela tá aparentemente intacta, não tinha sido aberta nem nada do tipo. Sim. Então eu vou tentar mais alguns arquivos. Já rodei o teste de memória para ver se tem algum módulo com problema e não tem. Então se a BIOS aqui não resolver, provavelmente vai ser o BGA mesmo ou o chip com problema interno. Mas eu vou terminar de testar ela, porque com a outra BIOS que eu tinha colocado ela chegou a dar uns artefatos aqui, mas BIOS causa artefato também. Por isso que eu tô nesse teste primeiro, é mais Porque simples. quando ele corrompe, que ele causa artefato? Não, se eu colocar um arquivo errado ele já causa artefato. Da imagem mais com artefato. Tipo, Entendi. desde as RX, por exemplo, a RX 580 que tinha bastante modelo de placa e de BIOS. Se eu pego uma RX 580 de 8 GB e coloco uma BIOS de 4 GB, ela dá imagem, mas com artefato. Porque ela vê que tá com essa incompatibilidade aí. Vê que não é o arquivo exato dela e dá artefato. Entendi. Ok, eu volto aí pra mostrar o resultado, valeu. Falou. E aí, Vitor, voltei pra mostrar o resultado do seu equipamento. E aí, Luciano, como você pode ver, já voltou a funcionar normal, tá? Deixei ela bastante tempo em teste, no Heavy, no Fumarock, no OCCT, para puxar aí o máximo da placa. Eu realizei a regravação da BIOS mesmo, testei algumas aí até conseguir uma que estabilizasse a placa, né? Porque as outras BIOS também estava meio instável, hora o clock ficava oscilando demais, sem subir pro normal dela. Hora dava um artefato na hora que instalava o driver e a placa ela só perdia imagem. Então deu um trabalhinho para achar uma BIOS compatível, mas encontrei uma aí e a placa ficou funcionando normal sem apresentar instabilidade nenhuma. Ok. E é isso aí, vou estar liberando a placa para o cliente retirar. Beleza, valeu, obrigada. Falou. E aí, Vitor, vi que você já está em outro reparo, o que você tem aqui pra gente? E aí, Luciano, estou com esse notebook Dell. O cliente trouxe pra gente com a reclamação de que transportou o Note no porta-mala do carro e depois disso ele parou de entre aspas ligar, que foi o que ela disse, né? Eu testei no orçamento, ele estava ligando, porém ele ficava piscando o LEDzinho que fica, se eu não me engano aqui tem um LED. Fica piscando o LED aqui com código de erro referente à memória RAM com falha. Aí eu falei pra ela, né? Passei um orçamento aí de limpeza e verificação do equipamento, porque muito provável vai resolver. Que normalmente, como ela deu esse relato, que estava transportando um porta-mala, deve ter chacoalhado e desencaixado, dado um mau contato aqui nos módulos de memória. Aí eu vou estar abrindo o equipamento, realizando a limpeza dos módulos, reencaixando e vendo se resolve essa questão do código de erro, né? Se voltar a gerar a imagem normal não tem mais problema nenhum aí com o equipamento. Mas ela ainda assim pediu pra gente estar passando aí pra ela pelo menos o valor de uma placa-mãe nova pro equipamento. A gente vai estar passando, né? Mas acho que não vai ter necessidade de trocar a placa nem de fazer reparo.
se for só os módulos mal encaixados ou com alguma sujeirinha, né? Então quer dizer que de balançar pode desencaixar? Pode ou desencaixar ou fazer, dar uma má conexão aqui, né, no slot, que mexe muito, e qualquer mexidinha aqui, ou com ele ligado ou desligado, já faz ele desligar e ficar acusando esse erro de memória. Ok, aí eu volto aí para mostrar o resultado então. Valeu, obrigada. Falou. E aí, Vitor, eu voltei para saber um pouquinho mais do seu reparo. E aí, Luciana, eu verifiquei aqui, né, a questão do código de erro de memória que eu comentei, desencaixei as memórias da cliente, testei com uma nossa, limpei os slots e mesmo assim está apresentando o mesmo código, né, que é 2 LEDs âmbar e 5 LEDs laranjas. Desculpa, 2 âmbar e 5 branco. E pesquisando no site da Dell, esse erro é referente às memórias mesmo. Ele pede para desencaixar e encaixar novamente. Aí como eu já fiz isso, né, desencaixei, encaixei, limpei, testei com uma memória nossa que eu sei que tá boa, continua com o mesmo erro, então a placa provavelmente está com um defeito. Uma coisa que eu já identifiquei aqui é porque o chip da BIOS aqui tá mexido, tá com resíduo de fluxo, com resíduo de solda também, não tá bem soldado esse chip. Então pode ser isso também, o problema da BIOS causa esses defeitos também. Tá diferente um lado do outro, né? Dá pra ver que tá mexido, não tá original. Arrancaram aqui também, embaixo do slot, esse adesivo aqui, né, que às vezes esconde o código da placa. Então já dá pra perceber que tá mexido. Os parafusos tá com marca também de chave. Então é isso, como eu tinha passado só a verificação para cliente, né, limpeza e verificação, eu vou estar passando para ela a placa nova que ela pediu e um valor de tentativa de reparo caso ela queira, né, senão vai ficar aí a critério dela para ver o que ela vai querer. Ok, valeu, obrigada. Falou. Olá, Vitor, tudo bem? E aí, Luciana, beleza? Belezinha, o que você tem aí pra gente em reparo? Estou mexendo numa RX 580 da Sapphire. Essa placa veio com a seguinte reclamação, né? O cliente comprou ela do AliExpress e fez umas atualizações de BIOS, aí, umas modificações de BIOS para tentar puxar mais desempenho da placa, né? E uma dessas atualizações funcionou, mas uma outra, que foi a última que ele fez e teve que trazer para cá, não funcionou, né? Ele tentou jogar uma BIOS de RX 590 aqui e não funcionou, né? Parou de gerar imagem. Sim. Então, o único jeito de resolver isso é tirando o chip e regravando, né? Porque a placa já parou de gerar imagem, já não tem mais o que fazer com ela. Então ele pediu pra gente, solicitou, né, a regravação da BIOS. Então estamos fazendo isso daí para ele. Já regravei o chip aqui, tá? Encontrei um arquivo dessa Sapphire aqui, RX 580, e já regravei. Tô terminando de soldar o chip aqui, vou testar para ver se vai gerar imagem com esse arquivo, ou vou ter que testar mais alguns. Ok, eu volto aí para mostrar o resultado, valeu. Falou. Olá, David, tudo bem? Olá, Luciana, tudo bem? O que você tem aí pra gente em reparo? Eu tô mexendo no RX 6700 XT. Ela tá ligando, não tá apresentando imagem. Isso aqui é uma sucata que eu tô tirando componentes. E a placa é essa daqui. Ligo, não gera imagem. Eu fiz análise aqui, identifiquei que ela tem tensão de 5, não tem as demais tensões. Só tem 5 volts. A placa precisa de 1.8, provavelmente essa bobina aqui que é de 1.8. Eu não tentei achar o esquema elétrico dela ainda em nenhum board view, mas eu vi que tem uma tensão alterada aqui. Tá tendo uma tensão de mais ou menos 100 mV. Então eu tô fazendo a troca do SEI agora, que é o 8633, né, que é o responsável pela essa linha, e vou ver se ela vai gerar da imagem, se ela vai voltar da imagem. Ok, eu volto aí pra mostrar o resultado, valeu. E aí, David, voltei para saber o resultado do seu equipamento. E aí, a placa já tá funcionando. Essa placa ela tá sem as tensões, tá? Só tinha os 5 volts. Ela precisa do 1.8
para alimentar o PWM de memória e do V-Core. O que a gente fez aqui? Como é uma placa nova, ela não tem esquema elétrico, a gente conseguiu o datasheet do CI 8633, né? Eu toquei ele 3 vezes e não resolveu. E eu verifiquei que ela estava sem enable, de 3.3 volts, né? E a gente não consegue saber de onde que vem. Aí eu puxei de um certo ponto do equipamento, tinha 3.3, eu puxei direto para o enable. Na verdade foi um resistor que faz comunicação com o pino 8 desse CI. Após isso ela voltou a gerar o enable de 3.3 e gerar 1.8 volts e alimentar os PWM e gerar a imagem normal, tá? Então não era o CI que estava com defeito. Eu realizei a troca 3 vezes e não resolveu. Era a habilitação dele mesmo que estava com defeito. Aí isolei tudo certinho, a placa já está um bom tempo aqui em teste. Eu já até liberei para o cliente, fiz a limpeza tudo certinho. Aqui tá as configurações dela. Tem um clock bastante alto. E aqui é RX 6700 XT, tá? Então é um equipamento muito novo. Ok, valeu, obrigado. Falou. E esse foi mais um vídeo de hoje, galerinha. Curte, compartilha, comente, não esqueça de ativar o sininho para cada vez mais a gente possa crescer aí no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau!